Hoje a gente vai mergulhar num sistema antigo, mas olha, surpreendentemente sofisticado, para encontrar a verdade. A inspiração vem dos escritos de Maimônides, um filósofo e codificador da lei judaica lá do século XII. E vamos ver como, para ele, o testemunho não é só uma prova, é na verdade uma responsabilidade moral gigantesca. Então, vamos lá! Essa é a nossa jornada de hoje. A gente começa com o dever de falar, passa pela arte de interrogar e termina vendo as consequências bem sérias de uma mentira. Bem, no coração de toda essa estrutura legal tem um princípio moral muito poderoso. Se alguém viu alguma coisa, essa pessoa tem o dever de falar. Não é uma escolha, sabe? É uma obrigação. Que a base de tudo está aqui, neste versículo bíblico. Ficar em silêncio não é um ato neutro. Pelo contrário, é uma transgressão, com consequências espirituais e tudo. A inação, nesse caso, é uma ação por si só. E o mais interessante é que essa obrigação não é sobre tomar partido. É sobre levar todos os fatos conhecidos para o tribunal. O objetivo aqui é a verdade completa, não a vitória de um lado ou de outro. Esse dever de testemunhar é só um de 8 mandamentos centrais que organizam toda a lei do testemunho. E como dá para ver, eles definem tudo: quem pode falar, como os juízes devem interrogar e até as punições bem severas para os mentirosos. Mas essa isenção some se o caso envolver um pecado grave ou pena de morte. Nesses momentos, a justiça diante de Deus passa na frente da honra de qualquer pessoa. Antes mesmo de ouvir o que a testemunha tem a dizer, o sistema faz uma pergunta fundamental: quem é essa fonte? A credibilidade aqui não é algo que se presume, ela precisa ser estabelecida. A lei já cria uns filtros, sabe, para barrar logo de cara testemunhas cujo depoimento pode estar comprometido, seja por falta de integridade ou por um viés pessoal muito claro. A exclusão de parentes, por exemplo, faz todo sentido, né? A lealdade familiar poderia facilmente passar por cima da busca pela verdade. Ok, avançando. Depois que uma testemunha é considerada crível, o testemunho dela passa por um interrogatório rigorosíssimo. É um verdadeiro teste de fogo. E olha, isso não é uma conversa qualquer, não. É uma estratégia pensada para encontrar inconsistências. A ideia é meio que desorientar a testemunha para que a verdade, ou a falta dela, apareça. Todo testemunho começa com essas 7 perguntas aí. Elas são feitas para fixar o tempo e o lugar do evento com uma precisão cirúrgica. Isso cria uma base de fatos que vai ser crucial mais para frente. A partir daqui, o interrogatório se divide em 2 tipos diferentes de perguntas. E cada um deles tem um objetivo bem específico na busca pela verdade. Entender essa distinção é fundamental. Pensa na chaquirote como se fossem as vigas de sustentação do testemunho. Se elas forem fracas, ou se uma testemunha contradisser a outra nessas respostas, o caso todo desmorona. Já as bedicotes são como a análise forense da memória e da honestidade da testemunha. Elas vão atrás de detalhes que um mentiroso provavelmente não pensou quando inventou a história. E essa comparação aqui ilustra a diferença de forma brilhante. Um tipo de pergunta constrói a estrutura do caso, enquanto o outro testa a integridade de quem está construindo. E os dois são indispensáveis para que a justiça seja feita. Para ver como isso funciona na prática, vamos dar uma olhada num caso histórico que é fascinante. Percebe? As respostas para essas perguntas não têm a menor relevância para o crime em si. O objetivo é outro, pegar um mentiroso de surpresa. Ele pode acabar se contradizendo ou falando algo diferente da outra testemunha e aí a farsa é exposta. Mas então, qual é o propósito final desse interrogatório tão detalhado? Dessa obsessão toda com tempo e lugar? Bom, é tudo para preparar o terreno para o teste definitivo de veracidade. Arrasa-mapa! Esse é o brilhante mecanismo de segurança do sistema. Permite que um testemunho seja completamente invalidado por outro. Mas isso só pode acontecer sob condições muito específicas. E esse é o ponto crucial. O sistema inteiro é construído para poder ser testado. Se um testemunho não puder ser desafiado por uma potencial rasa-má, ele simplesmente não é aceito pelo tribunal. Fim de papo. Isso nos leva à conclusão poderosa de todo esse processo. A justiça não apenas inocenta o acusado, mas ela se volta contra quem tentou corrompê-la. Esse princípio garante que o ato de mentir em um testemunho tem o mesmo peso do próprio crime. Em outras palavras, se alguém tentou condenar uma pessoa à morte com uma mentira, essa pessoa enfrenta a mesma sentença. E essa reflexão nos deixa com uma conexão fascinante entre essa sabedoria antiga e os nossos desafios de hoje. A busca por um método confiável para separar o fato da ficção
pelo visto, é algo atemporal. O que será que a gente pode aprender hoje com essa busca tão rigorosa pela verdade?